Olá, gente boa, como estamos? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. É a caderneta no Mundial. Vamos fazer nova análise ou tentar descobrir quais serão as escolhas do nosso caríssimo Robbie Martínez, o treinador da Seleção Nacional, que amanhã defrontará a seleção do seu país natal, a Espanha. É isso mesmo, Portugal vai até Dallas para defrontar a seleção espanhola no duelo contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo. Já tivemos 2 encontros desse estado da competição, com a vitória esclarecedora de Marrocos. Até quando é que vamos continuar a colocar de parte Marrocos como uma seleção candidata, tendo em conta a prestação absolutamente notável que os norte-africanos têm feito neste Mundial. Para além disso, também tivemos o duelo de ontem entre França e Paraguai, vitória por 1-0 da seleção francesa. E relativamente a este jogo, permitam-me deixar uma pequena nota, sem antes dizer-vos que o vídeo de hoje é para falar sobre a seleção portuguesa, onde vamos fazer daqui a nada a análise ao jogo e também àquele 11 que pode eventualmente surtir efeito em relação à seleção espanhola, falar um pouco de Dallas também e pedir-vos para deixar o vosso like, para subscreverem o canal. Tive uma quebrada nos números, ainda que não sejam certamente números grandes aqui no YouTube. Os 2 últimos vídeos, que foram lançados quase em simultâneo, tiveram números inferiores. E, bem, voltem, regressem. Estamos aqui para falar convosco. Mas sobre esse jogo da seleção de França e Paraguai, eu partilhei na caderneta no Instagram um texto em que, com um pouco de humor, dizendo que o Paraguai... agradecendo ao Paraguai pelo facto de os norte-americanos estarem eventualmente com alguma saudade dos desportos que caracterizam aquele país, nomeadamente o futebol norte-americano, o futebol americano, aliás, futebol americano e o hóquei no gelo, onde habitualmente existem alguns shows de pancadaria e até a WWE, e fiz esse paralelismo com o jogo de ontem entre Paraguai e França. Queria deixar claro, para quem ouvir, se bem que eu justifiquei-me no post, que evidentemente cada um joga com as suas armas, não há mal nenhum nisso. Aliás, eu como jogador era principalmente um jogador aguerrido, muito mais do que tecnicista. Não me afronta e não me faz confusão nenhuma que uma equipa opte por um modelo mais agressivo, que seja de alguma maneira mais intensa também na forma como duela com o adversário, que entre um pouco mais duro, que seja mais aguerrida. Não me faz de todo nenhuma confusão isso. O que me faz confusão é ser, em alguns momentos, agressivo de forma desnecessária. E aí sim, o Paraguai não esteve bem. Houve vários lances em que os jogadores agrediram os jogadores franceses, umas cotoveladas para lá, umas cotoveladas para cá, e o que eu achei estranho foi jogar de alguma maneira fora da lei. E eu acho que isso foi evidente. Porque jogar dentro da lei de forma agressiva está tudo certo. Ou jogar de alguma maneira que leve um cartão amarelo e isso possa impossibilitar que continue aquele estilo de jogo. Mas tem que estar dentro da lei, e aí parece-me que o Paraguai jogou um bocadinho fora dela. Mesmo aquele comportamento de tentar atrapalhar a marca da grande penalidade para que o jogador francês, no caso de Mbappé, pudesse falhar o lance, não me parece ético, mas faz parte do jogo. Eu acredito que sim, que faz parte do jogo. Há que apreciar, há que cada um faz pela vida aquilo que melhor entende, e usa as ferramentas que tem e as armas que tem para lutar contra um adversário claramente superior a nível de jogo. E está tudo certo e há que apreciar. Não condeno, percebo. Se olharmos bem para os jogadores de um lado e do outro, o Paraguai tinha que fazer algo diferente, não podia jogar taco a taco, porque possivelmente iria sair dali bem
bem prejudicado e com uma derrota um pouco mais pesada, eventualmente. Mas é aquele estilo que eles se sentem confortáveis. Dá para perceber isso mesmo. Lançar para Julio Enciso para ele lutar na frente, que trabalhou muito, saiu ao minuto 60, jogador do Estrasburgo, emprestado pelo Brighton. Mas isso é evidente. Ou seja, cada um joga com as suas armas e está tudo certo. E desde que a equipa se sinta confortável e disponível para isso, está tudo certo. E não pode jogar e não se pode aceitar que todas as equipas joguem sob um modelo único e existe o bom e o mau, o feio e o bonito. Não existe isso no futebol. No futebol existem estratégias que as equipas abraçam e que se sentem confortáveis para tal. E se a equipa estiver convencida de que aquele é o melhor modelo, está tudo certo. Desde que, e era isso que eu queria dizer, não ultrapasse determinados limites. Mas faz parte, foi um jogo duro, principalmente a partir do minuto 70, porque até lá eu elogiava Cáceres, por exemplo, o lateral direito, central mais do lado direito, que lutou de forma heroica, frente a um ataque brilhante. Depois as constantes provocações, claro que fazem parte do jogo, mas pareceram-me desnecessárias. Este é o único apontamento que quero fazer sobre a seleção paraguaia e sobre o jogo frente à França. O Paraguai que esteve, eventualmente, ainda perto de passar, se bem que a grande penalidade acabou por destruir todas as esperanças, porque o Paraguai, a nível ofensivo, foi muito escasso. Vamos então falar sobre o jogo entre Portugal e Espanha, que será realizado em Dallas, no estado do Texas. Perspectiva-se muito calor. A máxima de amanhã aponta para os 35 graus de máxima. E o jogo será às 20 horas portuguesas, 14 horas em Dallas. Parece-me uma hora penosa para quem estiver dentro do terreno de jogo. Penosa. Vai fazer muito calor. E se nos queixávamos de calor noutros encontros, temos que estar cientes de que este ainda será mais impactante para os jogadores, será para os dois lados. Assim como será também uma estrutura do estádio, que já foi tema noutras ocasiões, o Dallas Stadium, normalmente conhecido por questões publicitárias AT&T Stadium, que tem umas grandes janelas de vidro no topo e em alguns momentos aquilo acaba por fazer um reflexo para dentro do relevado, e alguns jogadores, principalmente no futebol americano, já disseram que não conseguiam ver a bola. Houve uma situação com o CeeDee Lamb, seja lá quem for este jogador, não o conheço do futebol americano, mas ele disse que, apesar de estarem lá colocadas cortinas, que não viu a bola naquele momento porque o sol acabou por ofuscar a sua visão. Entretanto, o dono do estádio, o Jerry Jones, disse que não era um problema porque afeta as duas seleções. Parece-me um argumento curto, porque depende da movimentação do sol e pode afetar mais numa parte do que noutra, mas assim foi. E já agora deixo esse apontamento sobre o Dallas Stadium. Sobre Dallas, terra natal de Erykah Badu, essa belíssima cantora, também Kelly Clarkson, que a mim me diz muito da minha juventude, Jessica Simpson, também, Usher, Selena Gomez e Norah Jones, ok? A nível musical, estão aqui nesta gama. Se bem que há um que supera isto tudo, que é o Freddie King. Dizem que é um dos 3 maiores guitarristas dos Estados Unidos da América, a par de B.B. King, para terem uma noção. Freddie King foi, de facto, um gênio dos blues. Para além destas notáveis e encantadoras pessoas, também George W. Bush, talvez não tão encantador quanto isso, Owen Wilson, o ator, Mark Cuban, o rapaz que está no Shark Tank e que é o dono, ou um dos donos, dos Dallas Mavericks, a equipa de basquetebol da cidade. Para além dele, destaco uma figura que eu acho uma das melhores figuras, das maiores figuras e encantadoras e problemáticas e complexas do desporto. Dennis Rodman nasceu em Dallas. Em Dallas foi também onde aconteceu, no dia 2 de novembro de... Deixem-me aqui acompanhar para não dizer uma data errada. 2 de novembro de 1963, na Dealey Plaza, onde John F. Kennedy morreu, depois daquela parada em que foi alvejado. De um topo de um prédio saiu uma bala e acabou por acertar
no corpo de John F. Kennedy foi precisamente em Dallas. Dallas, que é um centro económico dos Estados Unidos da América, uma cidade em grande crescimento económico, principalmente com gás, petróleo. É fundamentalmente por aí que a cidade vai crescendo. A nível de... Chamou-me a atenção aqui uma praça que é Bank of America Plaza. Isto para um europeu, pelo menos para mim, é muito estranho. Estamos a falar de cidades que têm história, não é? Que de alguma maneira atribuem as praças a pessoas notáveis. E nos Estados Unidos da América, mais precisamente em Dallas, é a Bank of America Plaza. A nível de cozinha nem vou falar, porque os principais pratos de Dallas são comida mexicana e barbecue. Estranho, né? Mas é isso. Dá para perceber inteiramente o porquê disto, tendo em conta a história dos Estados Unidos da América. Para além disso, dizer-vos também que a 7-Eleven, uma história de conveniência muito famosa nos Estados Unidos da América, talvez a mais famosa, nasceu em Dallas em 1927. Também, outra curiosidade sobre esta cidade foi que uma das principais atrações dos Estados Unidos da América surgiu também em Dallas. O centro comercial dessa praga que chegou a todo mundo para concentrar todas as lojas num único espaço e que retira as pessoas dos jardins para ir comprar. Ora, o primeiro centro comercial, o Highland Park Village, em 1931, foi criado e hoje em dia é um dos principais destinos de luxo de Dallas. Deixemos de falar sobre Dallas, ainda que foi um passeio giro, e vamos falar sobre o jogo entre Portugal e Espanha. Sobre este jogo, a minha perspectiva vai ser dada neste vídeo, passando por conhecer aquele que seria o meu 11 e a estratégia que eu utilizaria neste encontro. Quanto a mim, parece-me urgente trabalhar as transições defensivas e o bloco defensivo. As transições ofensivas poderiam, de acordo com o que eu vou dizer, fazer sentido e serem um pouco mais trabalhadas, ainda que possa eventualmente gerar um jogo mais chato. Mas seria a minha estratégia, porque em saídas rápidas poderia não surtir tanto efeito. Portanto, a minha estratégia seria bloco baixo, recuperação de bola. Assim que a fizéssemos no nosso meio campo, progressão lenta e em bloco com a equipa, temos capacidade para isso, utilizando o meio campo e utilizando os apoios, tanto os centrais como o guarda-redes, para assim que recuperarmos bola, manter a posse e depois sair. Abdicaria das saídas longas, à exceção de momentos em que os jogadores percebam que é possível. Se bem que as características dos jogadores que eu utilizaria não seriam para saídas rápidas e imediatas. Ainda assim, colocaria no corredor esquerdo um jogador para essas ocasiões. Acho honestamente que frente a uma seleção espanhola que trabalha bem a bola, que privilegia o corredor central para atacar, defensivamente muito coesa, eu apostaria num bloco baixo, não teria problemas nenhum em fechar o bloco, deixaria a pressão que Roberto Martínez vem fazendo com dois jogadores na frente, desceria o ponta de lança para um bloco mais à frente do meio campo para fechar o corredor central e depois as transições seriam lentas e trabalhadas para ir subindo em bloco até ao meio campo adversário. Desta maneira, na baliza iria colocar Diogo Costa, do lado esquerdo iria colocar Nuno Mendes e Nelson Semedo do lado direito ou eventualmente Diogo Dalot. Isto porque João Cancelo, quanto a mim, já o digo há uma série de tempos, lembro-me de, sei lá, 4 anos, 6 anos, eu comentar, não me recordo, acho que foi no podcast do Fair Play, que não confiava defensivamente em João Cancelo. Apesar de ele ter melhorado, eu continuo a ter algumas reservas em relação a isso. Acho que é um jogador cheio de talento, mas defensivamente, se quisermos coesão e certeza, assim um pouco como acontece com Douglas, o lateral esquerdo do Brasil, que não é nada de fabuloso a nível ofensivo, mas não te falha. Eu quero isso, um relógio suíço. Também não sei se Nelson e Diogo me vão dar isso, mas dão mais capacidade defensiva. Por isso eu colocaria um desses laterais do lado direito. No centro da defesa continuaria com Rúben Dias e com Renato Veiga. No meio campo iria começar com 3, se bem que quem saísse da ala direita iria para fazer um quadrado.
empurraria dessa maneira a seleção espanhola para os corredores, que é onde eles se sentem mais desconfortáveis, e mantinha o meu bloco central, coeso, forte e capaz de preservar a bola. Temos qualidade para isso com João Neves, com João Neves, com Vitinha, com Bernardo Silva e com João Félix. Esse seria o meu meio campo, sendo que João Félix iria partir eventualmente do lado esquerdo para dentro no processo defensivo para fechar a equipa. Acho que João Félix contra a Espanha nós não iremos sentir tantas dificuldades como se sentiu quando jogámos contra a Colômbia, em que Félix deu muito espaço ao lateral direito e formou-se muitas vezes um 2-1 com o Nuno Mendes. Acho que João Félix contra a Espanha vai jogar mais por dentro, mais atrás inclusivamente, e vai ter a capacidade para sair depois com bola, combinando com o corredor central, com os apoios que surjam, tanto com Vitinha, como Neves ou Bernardo Silva. Esse seria o meu 11. O meu 11 não, o meu meio campo. E com isto tiraria Bruno Fernandes. Do lado direito colocaria Pedro Neto e colocaria uma peça que é Gonçalo Guedes na frente para me dar alguma profundidade, alguma verticalidade no ataque. Isto porque Gonçalo Ramos é um jogador mais posicional, pode dar jeito também para jogar como apoio em bolas que sejam lançadas para o homem da frente, mas acho que Gonçalo Guedes pode sair mais daquela zona aproveitando o espaço que a Espanha vai conceder. Por isso, Gonçalo Guedes ou Gonçalo Ramos aceito, eu colocaria Gonçalo Guedes e Pedro Neto na ala direita, quase jogando como um 4-4-2, sendo que é falso porque Félix vai saindo do meio campo para atacar e para chegar à última linha de ataque. Este seria o meu 11. Eu creio que não vai ser nada disto que vai acontecer amanhã, às 20 horas, e nenhuma destas, não será este o bloco escolhido por Roberto Martínez, mas esta seria a minha escolha, ainda que ousada e difícil. Também Mateus Nunes poderia ser uma opção para este meio campo, como eu disse no último jogo, frente à Croácia, mas acho que o desenho é muito diferente. Frente à Espanha nós precisamos de qualidade a sair, a manter a bola, e as transições rápidas através de lançamento longo, que seriam de Bruno Fernandes ou Rubén Neves, ou de transitar com bola no pé de Mateus, não me parecem, para já no minuto 0 e jogando de início, a opção mais justa e que nos trouxesse melhores resultados. Veremos o que é que acontece. Assim que terminar o jogo, espero eu, chegarei a casa para fazer a análise. Caso contrário, faço na terça-feira à noite, por isso mantenham-se desse lado. Agradeço imenso a vossa companhia por estarem desse lado. Sigam o canal, subscrevam o canal, deem like nessa brincadeira. Que seja um dia feliz amanhã, segunda-feira. Ainda não fiz o teste se existe a nível numerológico alguma, algum 6 como resultado. Se bem que amanhã será dia 6/7. Dia 6/7. E se fizermos 7 menos 6, 1. 1 menos 2 de 2026 dá 1. 1 menos 2 do 26 dá 1. 6 vezes 1 dá 6. E Robbie Martínez disse que gostava muito do 6. Já viram? Coincidências? Não existem. Afinal, dá mesmo 6 a data de amanhã. Pode ser isso que ele diga. Estava escrito nas estrelas. A energia do dia 6/7/2026, que resulta após uma sequência aqui de contas, como se estivéssemos a jogar o jogo do 24, dá de facto 26. Sobre o Mundial, hoje teremos o jogo entre Brasil e Noruega, às 21h, e eu vou acompanhar, se estiver acordado e bem da vida, à 1 da manhã, México e Inglaterra, no estádio Azteca. Estádio esse que recebeu Pelé e Maradona. Em 1986 Maradona, em 1970 Pelé, e a última vez que a Inglaterra jogou lá. Houve a mão de Deus e houve também um dos melhores golos, se não o melhor golo de sempre em mundiais, com Maradona a fintar uma equipa inglesa. Por isso, talvez aconteça uma magia. Eu não vou querer perder, ainda que seja à 1 da manhã. Quanto a vós, agradecer-vos a companhia, estarem desse lado. Nós voltamos em breve. Um abraço e um beijo no vosso coração.